Hoje é 16? 16? Hoje é 17. Muito bem, meus caros, meus amigos queridos de todas as terças, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Com momentos de introspecção, momentos de viagem interna, onde buscaremos nos sintonizarmos cada vez mais com um ambiente tão singelo, tão amoroso, que está, essa amorosidade que está imantada nas paredes desta casa, que esse ano completa 100 anos, com um trabalho incessante de espíritos encarnados e desencarnados, que em nome de Jesus vem buscando alçar uma condição íntima, uma vida íntima, muito mais alinhada com as propostas do amigo querido do que com os chamamentos que o mundo tem feito para nós de maneira tão avassaladora. Então, nessa proposta, nós convidamos a todos a fecharem os olhos e imaginarem, da maneira como for mais comum a cada um, a presença de Jesus perto de nós. Seja Jesus sentado à mesa, junto com os amigos, numa refeição, estamos ali, juntos. Jesus caminhando com amigos, companheiros, nós estamos ali juntos. Jesus sentado à beira do Mar da Galileia, falando e gesticulando doce e calmamente, seu olhar percorrendo todos os olhares, nós estamos ali juntos. Ou até mesmo aqui, na nossa casa espírita, estamos aqui juntos e em algum lugar, de alguma maneira, Jesus se faz representado. Assim como todos os espíritos dessa corrente do bem, nesse trabalho incessante, nesse trabalho incansável que tantos e tantos realizam, nos convidam, e pouco a pouco nós vamos ingressando nessa grande caminhada de transformação íntima e, por consequência, contribuirmos para com a transformação do mundo que vivemos. Rogamos ao mais alto que abençoe a nossa casa, que abençoe a cada um de nós, que envolva os nossos corações, que hoje alguns de nós podem estar muito bem, tranquilos e felizes, mas há a possibilidade também de alguém estar com o coração apertado, amargurado, preocupações mil, lembranças de pessoas saudosas, tantas coisas podem estar nos ocorrendo. Então agora nós pedimos, ampara-nos, amigos queridos, envolve-nos para que nós possamos nos sentirmos melhores e não nos entregarmos às situações difíceis que muitas vezes a vida nos envolve. Que tenhamos uma tarde muito produtiva, com reflexões, e que ao sairmos daqui nós tenhamos a dignidade de sermos portadores, porta-vozes do Evangelho, silenciosos, caminhando pelas ruas, caminhando pelas trilhas de nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Baixa a música para a gente.
presta teu livro para mim, por favor, porque o meu ficou... do teu palavra. Gente, hoje quem falaria conosco seria a Carlinha, mas ela teve um compromisso de ordem particular. Está muito escuro, vocês querem que aumente, acende um pouquinho de luz? Quer saber alguma coisinha? Então, seria a Carlinha, e aí a gente reorganizou aqui. Estamos nós aqui a falar com vocês. Nós estamos já, parece que nós começamos outro dia esse livro, né? Não foi mais ou menos outro dia, mas nós já estamos no capítulo 36 do livro, já percorremos 35 lições. Se fosse uma por dia, teríamos passado um mês já estudando, e estamos no capítulo 36, que se intitula O Coração Coração Puro. E como todos os capítulos, ele tem uma frase do Evangelho, e no dia de hoje é do capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, que diz assim, não turbe o vosso coração. Bom, o que significa aqui o turbe? Como é que nós podemos entender essa palavra turbe? Preocupação. Se fosse um lago, se a gente estivesse pensando num lago, como é que faz a mexeria e a água ficaria lodosa, pantanosa? Então, como é que nosso coração, como seria um coração que se deixou levar pelo turbe, pelo envolver? É um coração que está apertado, preocupado, com medo, ansioso, repleto de culpa. Vocês que estão aí no fundo, se quiserem sentar mais para cá, ficar pertinho da gente, pode ficar, viu? Então, como é que é um coração? Como é que seria um coração que está nessa situação? É um coração que está denso, que está cheio de sentimentos que estão trazendo muita tristeza, muita preocupação, muita culpa, uma série de coisas. Então, mas a gente pode pensar também que é o oposto do sublime. Como é que seria um coração? Uma água sublime, tranquila, cristalina, calma. Uma água que passou pelo turbe, densa, pegajosa, um pântano quase. Bom, então no primeiro momento a gente poderia pensar que Jesus, quando disse, não se deixe turbar o vosso coração, que ele estivesse dizendo assim, olha, viva em paz, com alegria plena. Olhe para o mundo em tua volta e perceba que você tem condições de viver feliz da vida todos os dias, que tudo é uma questão de ponto de vista, que a vida é linda, ela é maravilhosa. Então nós não estamos aqui a dizer que a vida não é linda e que a vida não é maravilhosa. Nós não estamos aqui querendo dizer que a gente não tem que buscar essa paz de espírito, mas nós estamos querendo dizer que nós não devemos nos iludir e achar que nós já somos portadores, merecedores de situações que não exigem esforço individual para superarmos alguns obstáculos. De onde vêm esses obstáculos que a gente tem que superar? Será que Deus teria colocado na vida de cada um de nós? Então vamos pensar, nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos, nós temos crença absoluta nisso, mas vamos pensar assim, na hora que o fulano vai nascer, Deus olha e fala assim, esse daí vai nascer com problema no coração. Acho que combina com a cara dele um probleminha no coração. Aquele ali vai nascer com tendência alcoólatra, aquele outro ali, aquele lá vai ter dificuldade de arrumar emprego. Ele vai nascer muito rico, mas ele vai ter uma tendência a usar o dinheiro de maneira tal, isso vai trazer sofrimento. Será que Deus fez uma? Não fez, a gente já sabe, nós já temos consciência disso. Então, no nosso processo, desde que fomos criados, porque tem uma diferença, eu ouvi isso outro dia, eu achei muito interessante. Deus é eterno e nós somos imortais. E aí, o palestrante explicou, o eterno é algo que a gente explica sem conseguir explicar direito, porque o eterno não tem começo e não tem fim.
Enquanto que o imortal é aquele que foi criado, portanto, em algum instante houve um começo. Como? A gente não sabe, mas em algum instante houve um começo, só que não tem mais fim. Então, Deus é eterno e nós somos imortais. O que morre é o corpo, o espírito. Então, nessa nossa trajetória que em alguma forma, de algum momento, esse princípio inteligente que hoje é conhecido como Wagner, hoje, enquanto encarnado, está conhecido como Wagner, como Andréia, como Rosa, como Lúcio, como Ismael, Sérgio, cada um de nós, que hoje sou conhecido assim, nós navegamos, estamos viajando por uma trajetória, por um caminho, e já superamos incontáveis etapas. Nós não fazemos ideia das etapas que nós já superamos para adquirir as características que nós temos hoje. Mas não são só as características físicas do formato perispiritual humano, isso também, mas são principalmente as características do espírito, em especial o pensamento, o sentimento, a vontade. Então nós fomos amadurecendo enquanto seres existenciais e fomos amadurecendo nessas nossas características. Essas são chamadas os princípios básicos do espírito. Nessa trajetória que a gente vem percorrendo, de aprendizado na escola da vida, como a gente fala, nós fomos pouco a pouco, à medida que a consciência ela vai se iluminando. Então nós poderíamos dizer que hoje, sabe aquela luz que tem um botãozinho que gira, que ela fica mais forte, que ela fica mais fraca? Podemos pensar que a consciência seria alguma coisa daquele tipo. À medida que a consciência ela vai se iluminando, é como se nós aumentássemos a intensidade da luz, portanto a gente enxerga com mais nitidez. Então nós saímos de uma situação em que a consciência pouco enxergava e éramos movidos quem me ajuda? Pelos instintos. Então os animais são movidos pelos instintos e estão desenvolvendo os princípios do espírito consciente. Tanto que tem um livro, que eu não me lembro o autor agora, Os Animais Têm Espírito, alguma coisa desse tipo, não sei se alguém se lembra. Os animais têm alma. Então os animais eles estão passando por isso. O animal tem sentimento? Como o nosso não. Mas ele está num processo onde ele está deixando pouco a pouco aquelas atitudes instintivas e entrando nas atitudes conscientes. Aí a gente assistia antigamente, quando eu era criança, tinha um programa de televisão que se chamava O Mundo Animal. Assistia de manhã, a Cássia riu porque ela lembra também. Então lá no Mundo Animal aparecia na África o jipe andando na África, filmando, e as gazelinhas lá correndo, e de repente vinha a leoa que caça, porque é a leoa, que não é o leão, e a leoa ia lá e abocanhava, e a gente ficava com o coração apertado. E é verdade, aperta o coração da gente, né? Porque o bichinho lá, tão bonitinho, a gazelinha lá, morria para que fosse alimentado, e a gente associava uma certa crueldade dos animais esse processo, e não há, gente, crueldade nenhuma. O animal que ataca o outro animal, ele não ataca por crueldade, é porque existe um processo funcionando dentro dele em que aquilo faz parte da natureza. Então a gente chama isso de instinto. Muito bem. Nessa transição feita, tudo isso que eu estou falando, eu tenho certeza absoluta que todos nós somos catedráticos. Eu estou falando aqui como alimentando assim o nosso raciocínio para a gente fazer um aquecimento, para chegar lá onde queremos, que é a mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, questão 36. Então, nesse processo, à medida que nós fomos deixando de agir pelo automatismo, nós começamos a agir pelo... Qual que é o oposto do automatismo? O livre-arbítrio. Então nós começamos a decidir.
Então o leão, a leoa, ela não fala assim, ai que animalzinho bonitinho, não vou matar esse animalzinho para comer, que ele é tão bonitinho, olha lá, a mãezinha dele vai ficar. Não tem, lá é automático, é instintivo. Quando nós começamos a decidir, nós entramos no processo de aprimoramento, de desenvolvimento do livre-arbítrio. Então, quanto mais lucidez, maior o livre-arbítrio, não é verdade? Só que nós ainda hoje, apesar de nós não termos mais um comportamento animalesco, mas nós temos ainda resquícios que se manifestam principalmente pelo egoísmo, pelo orgulho, que são resquícios lá de trás, são resquícios do instinto de sobrevivência, de preservação, de reprodução. Então as pessoas que têm um comportamento sexual desregrado, elas ainda têm resquícios de um comportamento sexual baseado no instinto da reprodução, no prazer. Elas vivem para sentir prazer. Quer dizer, não é exclusivamente sobre isso, mas essa situação, ela é muito forte, né? As pessoas que pensam, então vou até usar o Divaldo gosta muito de falar, gosta, né? Muito de falar assim, as pessoas que gostamos de pensar assim, vou cuidar da segurança da minha família, não vou, família do outro, o outro que cuide. Isso é uma manifestação do egoísmo. Mas aonde que nasceu tudo isso? Lá atrás, o instinto da preservação. Então, lá antigamente, ou a gente matava ou morria. Hoje em dia, a gente tem escolhas. Então, muitas das nossas escolhas ainda são permeadas por resquícios deste primitivismo existencial chamado instinto. No entanto, à medida que nós temos a oportunidade de decidir, junto com isso vem a responsabilidade. Porque o animal, a leoa, ela não tem responsabilidade sobre a morte da gazelinha. Nenhuma. Zero. É instintivo. Mas a partir do momento que nós fomos, claro, desenvolvendo a consciência, o olhar foi ficando mais claro. Nós fomos tendo a oportunidade de decidir. Então, imagine que a leoa pudesse, ai que bonitinho, não vou matar porque a mamãe vai sentir falta. A leoa não pensa isso, então ela não decide. Nós começamos a decidir. E quando nós começamos a decidir, junto com a decisão, o que veio? A responsabilidade. A responsabilidade, nós temos que arcar com a consequência das nossas decisões. E aí entra a ótica, a visão espírita do espírito. Por que do espírito? Porque as religiões, elas tratam disso de diversas maneiras. Por exemplo, sem entrar em outras questões. Mas lá no contexto filosófico dos católicos, aquele que tomou decisões muito equivocadas, que ele diria pecou, eles não têm um tratamento disso, então aquele depois da morte ele vai para o inferno. Mas se nós tomarmos cuidado, nós estamos criando um processo de igrejização do espiritismo, porque a gente fala assim, errou, ele não vai para o inferno. Nós rebatizamos, e temos que estudar, não é objeto de estudo de hoje, mas nós criamos um inferno com outro nome, que se chama umbral. Então é muito comum ouvirmos nas casas espíritas assim, todo mundo que desencarnar vai para o umbral. Eu particularmente, acho que pode até ser verdade, que a gente passe por um processo, mas a forma como é colocada, mas não é o objetivo nosso aqui. O objetivo nosso aqui é o seguinte, à medida que nós fomos desenvolvendo a consciência, nós também fomos adquirindo a capacidade, o poder, vou até usar uma palavra muito forte, o poder de decidir. Só que o poder de decidir, ele vem obrigatoriamente amarrado, junto, atrelado com a responsabilização. O bem
produz o bem. O equívoco produz a necessidade do ressarcimento. Mas por quê? Porque se Deus, para nós, é a representação da harmonia absoluta, nós estamos envolvidos num contexto de adquirir esta mesma harmonia. E como processo de organização ou de reorganização, de construção, nós nos vemos envolvidos numa situação assim, ó. Se eu sujei, o que eu tenho que fazer? Limpar. Se eu baguncei, eu tenho que organizar. Se eu tenho que... E como é que a gente faz com isso? Aí existem dois caminhos. Existem, que nós conversávamos aqui dentro agora. Diante dos nossos equívocos, há as consequências. E essas consequências, elas vão nos encontrar em algum momento futuro. Elas podem nos encontrar, essas consequências, na própria vida. Então, segundo o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, são aquelas situações que nós estamos vivendo agora e que, se a gente olhar para a nossa vida, falei, poxa, são exemplos bobos, mas são os que eu consigo dar, vocês me desculpem. Passei a vida inteira fumando e agora eu estou com um efizema pulmonar daqueles. Gente, quando que eu produzi isso em mim? Nessa vida. Pego o meu carro e saio dirigindo feito um translocado. Aconteceu um acidente, posso ter morrido, desencarnado, posso ter tido um acidente muito sério, posso ter machucado alguém. Quando que eu produzi isso? Nesta vida. Tenho um comportamento agressivo, antissocial, eu sou uma pessoa antipática e, portanto, eu me afasto. As pessoas, elas começam a se afastar de mim e eu sinto solidão, sinto essa tristeza. Quando que eu estou provocando isso? Agora. Então, esses são as situações que nos chegam, as indesejadas que nos chegam, provocadas nessa vida. Mas existem aquelas que a gente não sabe qual é a origem. Por exemplo, uma deficiência física de nascença, autismo, essas síndromes do comportamento que tem vindo agora, até mesmo um câncer desenvolvido, uma doença qualquer, ou questões de ordem moral, de ordem financeira, dificuldades que a gente enfrenta, mas você fala assim, poxa vida, mas eu sempre fui um trabalhador honesto, eu sempre me dediquei, eu não tive muita oportunidade, mas eu fiz, e a minha vida é tão doída, tão difícil. Então, essas situações, elas podem ter origem nesta, ou podem ter origem na anterior. Só que nós não somos assim, água e óleo. Na verdade, o que nós somos hoje é uma mistureba de coisas desta e das anteriores. Mas no final das contas, importa muito saber se é desta ou da anterior? Até certo ponto sim, e a partir de certo ponto não. Porque se eu identificar um comportamento indesejado, estou identificando um comportamento indesejado, posso tentar mudar. Mas aconteceu, eu não sei por que isso aconteceu. Então, o futuro é sempre a melhor oportunidade de nós reconstruirmos o passado. Na verdade, o futuro é sempre a única oportunidade de reconstruirmos o passado. Quando nós temos essa visão que nós estamos conversando aqui, que não tem nenhuma novidade, que eu tenho certeza absoluta que todos nós temos plena ciência disso, talvez com outras palavras, talvez colocadas de outra forma, a gente tem, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, eu trouxe aqui 2 livros, um que eu já li algumas vezes, mais de uma vez, não sei quantas, e o outro que eu e a Cássia acabamos de ler. Acabamos de ler Renúncia, romance de Emmanuel, pela psicografia do Chico. E tem alguém que não leu Renúncia? Todo mundo leu? Está todo mundo de mão baixa? Não leu? Nós vamos sortear uma Renúncia hoje. Se eu fosse você, eu faria uma macumbinha aí para sortear o meu número. Porque esse livro, gente, faz parte do meu apego. Eu fiquei pensando se a gente ia doar esses 2. São 2, um está aqui e o outro está lá. Um vai ser hoje, o outro já está ali.
Porque eu gostei tanto, nós gostamos tanto desse livro, que eu fiquei pensando assim, eu vou guardar aqui em casa, eu não vou passar para frente não. Eu vou guardar, porque daqui a algum tempo, eu falei, não, passa, deixa alguém sentir o néctar dos deuses deste livro, entre outros, porque isso aqui é de uma beleza, esse livro é de uma beleza indescritível. Estou falando assim para vocês ficarem com vontade de querer ler. Tem quase 400 páginas, mas é uma coisa... E aqui, vamos ao que interessa, né? Conta a história de vários personagens, mas o livro começa quando um espírito que atendia pelo nome de Pollux, ele vai reencarnar. E ele tinha um espírito com quem ele tinha uma afinidade amorosa enorme. O Pollux, ele reencarnaria e ele fez a proposta de novamente encarnar dentro de um contexto religioso, porque ele, na encarnação passada, estava num contexto religioso, predominantemente católico da época, na Europa, e ele desviou-se e cometeu uma série de atos que, quando ele desencarnou e teve a consciência, ele falou assim: eu quero voltar dentro daquele contexto que para mim é muito desafiador, porque ali eu vou me colocar frente a frente com as minhas tendências mais difíceis, mas também com as minhas potencialidades, e eu quero reencarnar lá. E o espírito, que a gente aqui, de uma maneira muito... não é exatamente isso, mas só para ilustrar, a alma gêmea, não é, porque a alma gêmea é outra coisa, se propôs, que já tinha condições de viver numa esfera superior, semelhante à Mãe de André Luiz, que é o outro livro, que eu vou citar rapidamente. Esse espírito se comprometeu a reencarnar na mesma época que ele para dar o suporte. Esse espírito já lá era conhecido como Alcione. Muitas pessoas falam Alcione, mas o nome correto tem um acentinho ali, Alcione. E veja bem, era um espírito que atendia pela personalidade feminina, lá no plano espiritual, ou pelo menos Chico e Emmanuel assim descrevem. E antes de reencarnar, apesar dela estar numa esfera superior, já poder habitar uma esfera superior, ela se propôs a reencarnar para ajudar o Pollux, que viria como? Me ajuda? Com Carlos, que viria como Carlos. Ela foi insistentemente alertada pelos seus orientadores de que, encarnados, nós estamos sujeitos, no véu do esquecimento, às tendências mais difíceis, tanto íntimas como do chamamento do mundo, aos arrastamentos. E alertaram: você tem certeza? Porque a possibilidade de você derrapar, de você cometer equívocos é muito grande. E a partir do momento que você, apesar das suas conquistas, cometer equívocos, você vai vai adquirir novamente compromissos que deverá resgatar. E ela voltou. E reencarnou. E conta na segunda parte. Então, a primeira parte do livro conta a história dos antecedentes dela, dos pais. E aí ela reencarna, e a história dela é na segunda parte do livro. E essa moça, junto com a sua família, em especial a mãe, mas a família como um todo, passa situações mais terríveis que a gente pode imaginar. E ela, o que é muito significativo, e ela, apesar do esquecimento do passado, ela tinha uma envergadura moral que, apesar das tendências de tomar uma decisão aqui, de uma outra decisão aqui, ela conseguiu se manter plena. Desencarnou na plenitude do amor. Eu não vou contar para vocês. Você já contou, né? Não contei. Vocês não fazem ideia. O desencarne de Alcione, uma das coisas mais comovedoras e mais lindas
mais comovedoras. Eu não vou contar como é que foi o desencarne dela no calabouço pela Inquisição, mas como, pelas mãos de quem ela desencarnou. Vocês já podem fazer ideia quem foi o responsável pela decisão final dela. É uma das... Por favor, não vamos perder. É uma das coisas, é a vivência do amor na sua plenitude. Mas o que é importante aqui? Apesar da história dela, ela teve o arrastamento cercando a vida dela o tempo todo, e ela se manteve convicta. Depois que Chico publicou Renúncia, um dos próximos livros foi Nosso Lar, que todos nós conhecemos. História de um médico encarnado no Brasil, que ao desencarnar deparou-se com a realidade da existência do espírito e descobriu que tudo aquilo que ele cultivava enquanto encarnado eram ilusões, ou pelo menos grande parte do quê? Porque ele foi pai de família, ele cuidou dos filhos, ele foi trabalhador, ele não era desonesto, ele não era um corrupto, ele não era ladrão, mas ele cultivava algumas coisas como essência do existir, que não são aquelas que são os valores perenes, aqueles valores imortais do espírito. Quando ele desencarnou, todos nós conhecemos a história de André Luiz em Nosso Lar. É um filme. E aí, qual que é a diferença de um e do outro? É simplesmente, pensemos, será que André Luiz não se preparou para reencarnar? Se preparou. Será que ele não teve contato com as verdades dentro da capacidade consciencial dele antes de reencarnar? Teve. Alcione também teve. Será que nós não tivemos isso? É óbvio que nós tivemos. Tem os dois, né? Tem os dois livros. Então quem não ganhar o livro pode depois ir com a Rosa e já pegar emprestado lá na biblioteca. Então, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Quando André Luiz deparou-se consigo mesmo, que ele não teve ninguém que falou assim, você ia... Não, a própria consciência. Ele foi vendo o estado em que ele estava e identificando que ele estava naquele estado de sofrimento em função do próprio caminho percorrido por ele. E qual foi a tendência? Se afundar, num primeiro momento, em autolamentação, como eu sofri, como eu estou sofrendo, como a minha vida foi difícil, eu estou aqui em Nosso Lar e ninguém vem me visitar. Depois, à medida que ele foi iluminando, vendo com mais clareza, ele teve a tendência de entrar num processo que nós vamos aqui, não é a depressão, mas entrar num processo depressivo. E os espíritos amigos, Clarencio, Lísias, foram orientando e dizendo assim, André, todos nós passamos por isso, alguns de maneira mais intensa, outros de menos intensa. E o importante dessa história é nós identificarmos o que nós somos, porque a nossa proposta é a de construção. Então, nós não podemos deixar que o nosso coração se turbe pelos equívocos do passado recente e do passado distante, porque Deus colocou em nossas mãos a responsabilidade da nossa reconstrução. E esses sentimentos e esses pensamentos que nós cultivamos de não sou capaz, sou um inútil, como eu estou sofrendo, feitos em demasiada intensidade, eles nos tiram do estado de autoconhecimento e nos colocam no estado de grandes sofredores, vítimas do mundo. Então nós oscilamos entre somos já, porque eu sou espírita, porque eu sou espírita, eu já tenho um lugar garantido em Nosso Lar. Muito provavelmente nós temos. Lá nos hospitais de Nosso Lar, daquilo. Não, estou brincando, não é? Porque eu falei do umbral,
né? Então, ou nós oscilamos porque nós nos achamos muito bons, ou nós oscilamos, nós nos achamos porque nós nos depreciamos. E da onde é a palavrinha mágica? Qual que é o termo que nós tanto gostamos de usar aqui na terça-feira? Nós temos que ir em busca do equilíbrio. Percebemos o equívoco? Não é fácil isso, gente. Dá tristeza? Dá tristeza. A gente sente? Sente. A gente às vezes está com muita dificuldade de lidar com as coisas do dia? Está. Mas nós temos que, num processo de educação do Espírito nosso mesmo, nós nos reequilibrarmos, porque tudo passa, mas não passa de fora para dentro, passa de dentro para fora. E Emmanuel é tão poético em muitas de suas falas, é que está aqui no celular, e meu celular está sendo usado agora para fazer a live, que ele tem uma lição eu não lembro se é do Vinha de Luz ou do Pão Nosso, mas a gente não leva essas mensagens com a profundidade que elas poderiam ter, de maneira geral. Então Emmanuel fala assim: imagine o que o tronco da árvore pensa quando vem o machado a lhe podar e a lhe derrubar. O sofrimento que o machado lhe causa. O tronco da árvore não consegue perceber, estou usando a minha linguagem pobre diante da riqueza de Emmanuel, que há de se transformar talvez na lenha que vai aquecer tantos no inverno, ou no móvel que vá decorar e servir de utensílio para que tantos possam usufruir. O que pensará a terra quando os cravos do arado lhe rasgarem em sulcos e ela se sentir ferida? Talvez a terra não pense que ela está sendo preparada para que seja depositada ali uma semente que germinará e transformar-se-á numa árvore frondosa ou em alimento que nutrirá tantos e tantos necessitados. E a própria semente, que será abandonada numa vala e depois coberta, o que ela pensará de estar sendo ali abandonada naquele vazio existencial? Pensará a semente que um dia ela se transformará em fonte viva de nutrição? Então, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, nós somos o tronco que está sendo podado. Ele fala do metal que recebe o fogo, que no cadinho, que amolece. Emmanuel vai descrevendo nessa lição. Nós somos tais quais o tronco, a terra, a semente, que estamos num processo de participação para a construção do mundo. Só que pequenos que nós somos ainda, espíritos infantis quase, entrando na adolescência, nós choramos, porque estamos sofrendo. Faz parte do nosso momento, mas também faz parte do nosso momento, além desse choro, dessa imaturidade, o esforço para nós nos educarmos, nos disciplinarmos e crescermos. Então há um convite de Jesus para que nós não nos entreguemos aos dissabores e que nós nos transformemos, cada um dentro da sua potencialidade, que cada vez mais cresce, em construtores de si mesmos. Não deixe que o vosso coração se turbe diante das dificuldades. Isso não quer dizer, não sinta tristeza, isso é ilusão. Não sinta dificuldade, não sinta dor, não sinta saudade e até mesmo não sinta mágoa, não sinta raiva, não sinta não é. Equilibre-se, busque o equilíbrio diante dessas situações e pense sempre qual é a sua proposta existencial. Então, para a gente finalizar, porque eu passei um pouquinho mais uma vez do horário, eu estava comportado, nós temos ficado atentos à nossa proposta existencial? Ou nós temos vivido os dias mais como aqueles que entraram e estamos lá, e estamos indo.
Nós estamos vivendo a exemplo de Alcione, ou pelo menos buscando, viver a exemplo de Alcione é pedir muito, desculpe. Nós estamos nos espelhando em Alcione, ou nós estamos seguindo o modelo do André, que acordou. Como é que está sendo o nosso? Então, quando nós sairmos daqui, qual que vai ser a nossa tendência? Continuarmos a ser o que nós somos. É a tendência. Mas pouco a pouco a gente vai movimentando forças para que a gente não simplesmente siga a tendência, mas que a gente faça um algo a mais. Não externo, mas interno. Essa é a mensagem 36. Coração até coração. Tudo bem? É isso aí. Então, uma musiquinha lá para a gente encerrar, numa breve prece, sorteio do livro, que se ninguém quiser eu levo para minha casa, porque eu não vou deixar o livro solto por aí. E assim, diante dessas colocações que aqui fizemos juntos de vós, fica o nosso pedido, como necessitados que somos, a Jesus e a todos os espíritos dessa falange do bem, para que não cesse jamais esse banho de amor que recebemos a nos inspirar os pensamentos e nos aquecer os corações. Que se nossa vida ainda ela é cheia de tantos obstáculos, que nós sejamos capazes de acordar, de iluminarmos nossa consciência que o amor é muito mais produtivo do que a dor. Nosso agradecimento a todos vocês por terem se mantido tão atentos diante de nossa fala. A nossa gratidão a todos que mantêm esta casa nos planos espiritual e no plano físico, desejando a todos uma semana de muitas realizações. Muito obrigado a todos.